das quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 112. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e tá difícil de parar os coringas do Mengão. E hoje, meus amigos, um programa diferente, uma versão pocket aqui do nosso podcast. Hoje uma versão sem cortes. E hoje para esse bate-papo sem corte aqui, sem pausa, eu tô com o meu velho amigo Simeone. Opa, fala aí, rapaziada. Rapaz, tá difícil parar o Gonzaga. Realmente, cara, o Flamengo tá num nível acima. E hoje tinha tudo pra dar errado, cara. Hoje, quando a gente gravou, logo depois do título importante da Recopa Sul-Americana, né? Exatamente. Logo depois do título da Recopa. E, cara, foi um jogo incrível do Flamengo, 3-0, depois de um jogo complicado lá na altitude. E, cara, trouxemos o título, mandou muito bem. E a gente vai falar sobre isso, né, Gonzaga? E falar, né, o tema principal, que é exatamente esses títulos que o Flamengo ganhou, enfim, tanto a Recopa, a Supercopa do Brasil e Carioca a gente vai falar muito, porque, né, enfim, vamos focar nesses dois e vamos partir pra dentro, Gonzaga. Exatamente. E, meus amigos, estamos aqui hoje para falar exatamente sobre essas recentes taças que o Flamengo acabou de levar, né? Podemos chamar de tríplice coroa, né? Porque 3 taças em uma semana, né? Tá difícil de carregar. Exatamente, e obviamente a mais importante é a Taça Guanabara, né, Gonçalo? Claro, porque foi o que ficou faltando ano passado. A gente comentou muito aqui no programa que o ano do Flamengo só não foi melhor porque faltou a Taça Guanabara. Ressaltamos muito aqui no programa. Exatamente. E nesse ano, em comparação ao ano passado, né, falta a Copa Mickey, mas o Flamengo não participou, então tudo bem. Aí realmente não tem como ser campeão assim. Aí porque ano passado a gente ganhou o Mundial da Copa Mickey, que o povo não valoriza corretamente como deveria, mas aí foi o Mickey, não foi o Guanabara. Aí quando essa vez foi o Guanabara, não foi o Mickey, Simeone. Realmente exatamente. Né, enfim, aí agora foca no Mundial de verdade, né? Eu acho que faltou exatamente esse foco. Mas vamos falar sério, cara. Hoje, né? Não sei quando vai sair esse podcast, deve sair amanhã, amanhã é quinta, né? Hoje. Amanhã por nós, na verdade, é o nosso hoje. Talvez a pessoa esteja ouvindo no dia seguinte, que talvez seja já o ontem dela, então é meio confuso. Exatamente, talvez o nosso ontem, ou talvez o nosso amanhã do nosso passado. Enfim, não vamos enrolar muito. Isso daí é outro assunto, não é Flamengo. Mas, cara, a gente ganhou de 3-0 com uma atuação incrível do Flamengo, na minha opinião, Gonzaga. Não sei se você concorda. Mas foi absolutamente incrível, não só pelo fato do Flamengo ter metido 3-0. Foi incrível simplesmente por o Flamengo fazer um gol, que enfim, o erro do Independente Del Valle, enfim, não sei falar o nome dele direito, mas, cara, pra você ter uma noção, 4 minutos depois que o gol saiu, foi aos 20, o gol do Gabigol, livre, tranquilo, aos 24, o próprio Arão, com muita vontade, para não dizer burrice, simplesmente deu uma voadora no jogador do Independente Del Valle e foi expulso. Teve até revisão do VAR e tal. E, cara, o Flamengo tinha tudo para dar ruim, Gonzaga. Tinha tudo para dar ruim, assim, desgraçar a vida de todo mundo. Uma noite, tirar o ano perfeito do Flamengo, mas, cara, eu acho que essa foi a prova maior que o Flamengo tá realmente, cara, em outro patamar. E, cara, é absurdo. A partida do Gabigol foi algo ridículo. Eu falei em outros podcasts, né, que eu acho que do primeiro podcast do ano, escute aí, foi, enfim, das expectativas, cara, que eu achei que o Gabigol seria mais decisivo do que artilheiro, mas ele foi além, Gonzaga. Está sendo decisivo e artilheiro. Exatamente. Né? Então, assim, é bizarro a fase dele. O time botou na roda, praticamente. Não botou na roda. É mentira que eu tô falando, na verdade.
porque eu acho que o que mais ressaltou, assim, quanto esse time tá aí para fazer história, assim, para ganhar tudo esse ano de verdade, não é tipo aquela coisa que a gente ficava falando zoando, tá em 2018, 2017, é realmente vai ganhar tudo esse ano. E cara, falando com menos um, com 28% de posse de bola, chutou mais que o Independente Del Valle, criou mais chances, o Flamengo poderia ter ganhado de 4, 5, uma atuação incrível de quem entrou. O Vitinho deu assistência pro gol do Gerson, um golaço, inclusive, pô. E cada jogo tá sendo um golaço, né? Tem isso também, Gonzalo. Cada jogo é um golaço diferente. Uma jogadaça, né, cara? Exatamente. Cada final é uma jogadaça diferente, né? E realmente, cara, fora de série esse time do Flamengo. 28%, cara, de posse de bola. E o Flamengo jogou muito mais que o Independente Del Valle. Quando eu olhei a estatística, eu fiquei de olho arregalado, porque parece que o Flamengo também. Foi 50-50, né? Sim, eu também. A estatística mostrou que mesmo o Flamengo com pouquíssima posse de bola, né, conseguiu ser mais efetivo, ter mais finalizações, né, chutar mais ao gol. E também o Flamengo trocou muito menos, teve muito menos troca de passes, mesmo assim, né, conseguiu matar. Foi 3 jogadas incríveis, assim, que realmente o Gabigol participação. O Michael também, né, cara, deu aquele passe dele de tapa bonito ali na bola e deixou o Gabigol ali isolado para poder fazer. E assim, né, eu sei que esse ano já ainda é muito cedo, estamos em fevereiro, que final de fevereiro, dia 27 para 28, quando vai sair realmente esse podcast. Mas, cara, já considerando o ano passado como um trabalho de Jorge Jesus mesmo, esse time é uma honra ver esse time do Flamengo jogar. É algo tipo, a gente tá sentindo mais ou menos o que as pessoas na década de 80 sentiram, sabe? Bizarro, vamos contar para os nossos filhos, né, como é que foi. Exatamente, cara, fora de sério. Não, e sem falar também que acho que outra palavra também que resume esse time, pelo menos esses 3, né, vamos dizer assim, essas 3 taças, foi superação, porque a gente vai voltar a falar da Supercopa, falar em ordem cronológica, mas o Flamengo não chegou assim totalmente inteiro, né? Teve até suas dificuldades para cada jogo, né? E se perguntava, será que isso vai conseguir? O Flamengo jogou com o time reserva na Taça Guanabara, e agora entrou sem o Bruno Henrique, né, com um time adversário que surpreendeu no primeiro jogo, né, e aí o Flamengo começa ganhando e com minutos depois depois de Arão dar uma bela voadora, deu uma bela peitada, né, um tapa bonito, uma bela, se fosse uma briga valeria muito a pena, mas como não era. Ele é o J.D. Smith, tá ligado? Do Karate Kid de novo que lançou aí. Sim. Cresceu, virou Arão e deu nisso, né? Não Exatamente. Era legal isso ter acontecido, mas ele representou muito bem a classe. Mas assim, Gonzaga, a única coisa que eu assim, discordo da tua fala, que enfim, acho que não é nem questão de discordar mesmo, é questão realmente que eu acho que não foi exatamente uma surpresa, né? Porque, cara, a altitude é uma coisa muito doida. Não, eu tô falando assim, em relação à atuação do time, que a gente esperava que fosse, né? Não ser o jogo fácil. Mas a gente não imaginaria que o time teria tanta qualidade, assim, no toque de bola e tal, mas aqui na casa do Flamengo realmente não teve outra. Um debate que eu posso até trazer, né, dos formatos, né, dessa Recopa, Supercopa, é que, assim, eles são montados de maneiras, são títulos diferentes, né? Eu acho que a Supercopa, por exemplo, o Flamengo ganhou também de 3-0. Foi 3-0? Meu Deus do céu. Enfim. Foi 3-0. Isso eu até queria ressaltar, Simeone, porque dos últimos jogos, né, o Flamengo tem sido o time dos 3-0. Sim, exatamente. Quer dizer, né, tipo, por agora, porque a zaga tá um pouco inconstante e tal. Teve 3-0, eu quero dizer, pelo menos ganhar com 3 gols, né? Com gols, né, exatamente. Isso. Né, os 3 gols que ele faz. E assim, eu acho que o mais incrível desse dado que você trouxe, Gonzaga, é que geralmente não, vou corrigir, que
eventualmente, os reservas que entram, Pedro, o Michael, eles participam dessas jogadas, até o Vitinho, cara. Esse cara, o Vitinho deu assistência e tal, o Michael deu passe pro próprio Vitinho ali, cara, no último gol da Recopa e tal. Então, eventualmente, eles participam dessas jogadas. Na Supercopa não houve tanto isso, né? O Bruno Henrique jogou muito, enfim, os titulares brilharam muito mais. Então, assim, tá se evidenciando que essa rotação que o Flamengo fez foi fundamental. O primeiro jogo sem o Gabigol, lá lá na altitude, foi algo que foi difícil sem o Gabigol. E, assim, o Bruno Henrique carregou nas costas e acabou se machucando. E o Pedro acabou entrando e fazendo o gol da virada, né? Lá no Quito, que o Flamengo estava 1-1, e acabou fazendo o gol da virada com uma jogada, se eu não me engano, do Michael. Então, assim, para vocês verem como eles estão sendo... Não? Everton Ribeiro, perdão. Os dois são anões, né? Então, são tem como... Pra mim, era baixinho. Pra mim era baixinho. Mas só que, realmente, cara, mostra como o time... Essas peças ofensivas, né? Ainda tem o Pedro Rocha, que ainda vai entrar em forma e tal, vai se adequar à maneira do Flamengo jogar, que eu acho que vai ser muito mais como um reserva do que, enfim, um jogador de rotação, como é o próprio Pedro e o Michael. Cara, o Flamengo era necessário para principalmente decisões. E isso tem sido um teste ótimo, Gonzaga. Essas duas decisões, além de serem um teste ótimo, acostumam os jogadores a entrarem num clima de aquela pegada de decisão e tal. Hoje o Maracanã estava completamente lotado. Lembrando que Independente Del Valle fez um acordo com o próprio Flamengo para ceder sua parte da arquibancada, né? A parte dos ingressos destinados ao visitante. Então, assim, cara, o Flamengo já vai se acostumando a jogos decisivos, coisa que o Flamengo há 2 anos atrás não tinha. Enfim, vídeo aquele acidente lá que houve lá aquele vice-campeonato da Sul-Americana, e a primeira Recopa do Flamengo, né? Isso é importante também, quebrar tabus, né? Não que Independente Del Valle seja um clube, meu Deus, um grande clube. É um time discreto, né? Mas tem feito um belo trabalho, né? Dentro das suas limitações. Limitadíssimo, né? Porque de hoje que vi de quarta-feira, né? O jogo. Sim. Cara, o time que errou muitos passes assim, fáceis pros laterais, pros pontos. E hoje de novo, né? No caso ontem, talvez pra você amanhã, não sei que onde você tá ouvindo esse dia aí que você tá ouvindo aí, separado. No dia que você assistiu o jogo, você viu, você sabe o que eu tô falando. Mas Simeone, falando em Recopa, né? Vamos voltar do início do ano do Flamengo. O Flamengo chegou na expectativa de participar de 2 Recopas, né? Tanto a Supercopa como a Recopa, de 2 competições, taças, né? Títulos, não sei como é que se chama nesse caso. Mas aí chegou por 3 finais, né? Tanto a Supercopa do Brasil, que chegou para pegar o Atlético Paranaense, que todo mundo esperava, né, que pudesse ser um time que fosse bater de frente com o Flamengo, só que o Atlético Paranaense perdeu muitas peças, né? Então acabou que não chegou tão inteiro assim, e o Flamengo realmente não encontrou dificuldade de ganhar de 3-0, o que tem sido comum para o Flamengo. Depois disso ainda tivemos a Taça Rio, ou a Taça Guanabara, e aí agora a Recopa, que talvez que para o Flamengo sem dúvidas era a mais importante, apesar da Supercopa também ser interessante, né? Mas como no caso do Flamengo está participando de 3, a gente acaba tendo que escolher a mais importante. E a Recopa, sem dúvida, é a mais importante, até porque o Flamengo vai enfrentar o Independente novamente na fase de grupos, né, da Libertadores. E o Flamengo, algo que eu sempre chamei a atenção, o Flamengo não está acostumado a jogar. Na verdade, o Flamengo estava precisando se acostumar a jogar contra os times aqui das Sul-Americanas, né? O Flamengo ano passado, como a gente já salientou aqui bem nos podcasts do ano passado inteiro, né, durante a Libertadores, o Flamengo jogou a Copa do Brasil das Américas, porque a gente enfrentou o Internacional
Depois enfrentamos o Grêmio, e aí sim chegamos na final de Libertadores contra o River Plate. Só que o detalhe que eu sempre chamei a atenção, o Flamengo estava precisando aprender a jogar contra times internacionais, contra adversários que não fossem conhecidos do Flamengo. Por isso que o Flamengo patinou na primeira fase da Libertadores ano passado, por conta desse mau costume do Flamengo, né? Aí a gente não foi bem, quase ficamos na fase de grupo. Contra o Emelec, né? Aquele jogo, não fomos bem o primeiro jogo, perdemos e aí conseguimos a virada dentro de casa já com o Jorge Jesus e tudo mais. Então era muito importante o Flamengo aprender a essa pressão, a pressão psicológica, a questão de atitude e tudo mais. Contra o River Plate na final, o Flamengo chegou mal. O tanto que levamos o gol ridiculamente fácil, né? É uma bobeira enorme da lei da defesa. E ali conseguimos a virada, superamos aquele momento. Mas agora dá pra ver que o time amadureceu em relação a jogar contra os times de fora. Quando o jogo lá, né, na altitude, tem toda aquela questão de altitude e tal, realmente era mais complicado. Mas a gente vai ver que o Flamengo vai galgando para um caminho de amadurecimento, né, em relação a jogar contra times sul-americanos, e ainda mais porque o Flamengo vai pegar uma fase de grupos difícil nessa primeira fase da Libertadores. O que você acha, Simão? Pô, sem dúvida, eu concordo plenamente. Eu digo mais, assim, Gonzaga, você mandou... Pô, você exatamente falou desse processo que o Flamengo tinha, mas eu acho que isso vai além enfim, da fase do Flamengo, da questão de hoje, por exemplo, a gente tá lidando bem. Eu acho que é uma questão de processo. O Muricy falava muito, né, a questão do time em si. Para saber jogar Libertadores, você tem que jogar frequentemente a Libertadores, para ter alguma chance eventualmente de chegar numa final, na semifinal, e você eventualmente ganhar. Foi assim com o São Paulo. Assim que o São Paulo foi campeão mundial. Frequentou algumas vezes a Libertadores, na fase de auge, etc. E, enfim, chegou no Mundial, ganhou do Liverpool, etc. Claro que, obviamente, o Liverpool talvez teve 3 gols anulados, assim, o Rogério Ceni tá na partida da vida dele. Mas, enfim, isso é passado, 2006, faz muito tempo. Mas o Flamengo, o exemplo em si que eu quero pegar, é exatamente o Flamengo esteve praticamente desde 2015 pra frente na Libertadores. Foi tipo isso. São 5 anos de Libertadores, você acostumando. Flamengo 2015 caiu, se eu não me engano, enfim, lá... Maldição da fase de grupos, né? Na fase de grupos, exatamente por não ter esse costume de jogar fora, por não ter esse costume de saber lidar e jogar aqui dentro de casa. Então, assim, foi caindo ao longo dos anos, né? Até na Sul-Americana, que a gente tinha chances reais de ser, enfim, campeão mesmo. Aí tropeçou por causa que a gente tinha experiência contra um Independiente, né? Que é o time argentino de tradição, que tá acostumado a jogar... chamado time copeiro, né? Exatamente, time copeiríssimo, sabe? Vai chamar de rei de copas, né? Aí você já tem uma ideia. Simplesmente, exatamente, cara. Digamos que ele é o Grêmio do lado de lá, né? Enfim. Mas o Grêmio a gente meteu 5-0, né? Então, assim, não dá nem mais pra... Estamos nem nesse patamar aí dos times copeiros aí. A gente é time campeão de qualquer coisa que vier. Mas, brincadeira da parte, né? Quer dizer, essa parte do Grêmio não é brincadeira. Mas... Aconteceu de verdade. E vai acontecer de novo. Mas, enfim, cara, o Flamengo teve um processo de amadurecimento, eu acho que dos jogadores. Eu acho que o Diego é o maior exemplo disso. Ele, na final da Libertadores, ele entrou, ele entendeu o espírito do jogo. Será que se ele não tivesse aquelas experiências horríveis contra o próprio Independente, eu diria até o Cruzeiro, cara, que o Flamengo jogou muito Libertadores, que a gente foi eliminado pelo Cruzeiro, se eu não me engano. Então, ele soube lidar, ele viveu isso muito intensamente, porque na época ele era titular. Mas ele entrou naquele dia, no título da Libertadores, ele entrou predestinado, jogando muito, entrou muito bem, né? Deu uma equilibrada no meio de campo, deu uma atitude pro meio de campo, passe direto, que o time não tinha na hora, né?
Pô, cara, é o River Plate. É um dos melhores River Plate do século XX, cara. 21, no caso, né? Século XX, pô, já passou, enfim. Mas, cara, realmente, na minha opinião, o Flamengo teve um processo e ele tá muito bem nesse processo. E, assim, até o jogo da ida, né, que foi complicado, enfim, os caras bateram pra caramba, altitude, juiz mal pra dedéu. Ainda assim o Flamengo jogou muito bem. Veio com 2-2, porque soube lidar com as dificuldades. E aqui no Maraca, velho, sempre vai prevalecer. Então, realmente, cara, eu acho que até com menos um, o Flamengo soube lidar, a torcida soube lidar com a expulsão. Se fosse naquela época, enfim, aquela época do Arão. Sim, tu não tá mal, Arão? O Arão antes de Jesus, antes de conhecer Jesus, cara, o nego ia atacar coisas no gramado, o nego ia invadir o campo e dar voadora nele. Então, assim, o Flamengo, aí, assim que ele foi aplaudido, assim que ele foi expulso, ele não, né? Obviamente, o nego entendeu que ali foi um momento que não era exatamente para você chegar e você dar bronca, não era para você, enfim, quebrar o clima do time, né? Era para você incentivar mais ainda. E eu acho que a torcida tá entendendo isso cada vez mais, né? Claro que a fase é ótima, mas só que, cara, a gente tá se acostumando a entender o espírito das competições sul-americanas, o próprio mata-mata. Então, cara, eu achei a sua fala extremamente pertinente. Eu acho que e a única coisa que eu queria falar mesmo é que realmente é um processo de você estar na Libertadores sempre. E o Flamengo, cara, com o Jorge Jesus também, com um dos melhores times da sua história, tá imbatível, cara. Ninguém para os Coringas do Mengão. E também com os reforços, né, cara? A gente dá pra ver a importância do que eles estão fazendo pro Flamengo, né? A importância que eles estão tendo no Flamengo agora, porque o Flamengo consegue manter uma característica que o Jorge Jesus gosta, que é a ofensividade, né? Que é o time que ataca, mesmo quando você perde um jogador ou outro, digamos assim. Não tivemos o Gabigol, mas tivemos o Bruno Henrique. Hoje não tivemos o Bruno Henrique, mas tivemos o Gabigol. E jogadores que mantêm essa qualidade da equipe, mesmo tendo substituições durante o jogo, né? Ou seja, você tira, sai o Ilharão, você consegue botar um Michael pra frente, você tira o Pedro, né? Que é um jogador centroavante, um cara que fica fixo lá na área, mas você troca depois numa parte do jogo, você bota um Michael que consegue dar um ânimo no ataque, você bota o Vitinho que vem entrando muito bem nas partidas. Até então, o Thiago Maia também, né, Gonzaga? O Thiago Maia hoje entrou bem, né? Coisa diferente. Ainda tá capegando alguma questão Eu acho que ele marcou muito bem, cara. Entrosamento, né? Mais assim, algumas... Exatamente. Mas ele entrou muito bem individualmente, tá marcando muito bem, ele entendeu já esse esquema. Acho que inclusive é coisa dos dois zagueiros, cara. Os dois zagueiros precisavam de continuidade, receberam essa continuidade jogando junto, apesar de, enfim, o Jorge Jesus, por exemplo, tem a opção de botar o Tuller, que está acostumado a jogar de titular, entende meu pensamento, apesar de não ser um jogador tão bom, mas prefiro manter os dois. E, cara, hoje o Léo Pereira jogou muito bem, o Gustavo Henrique, enfim, zagueirou, mas ele não é um jogador tão bom quanto, por exemplo, o Rodrigo Caio, enfim... Mas manteve, né, cara? Manteve, exatamente. Eles tiveram continuidade e isso vale muito da moral do Mister também. Confiou neles e eles fizeram uma partida excelente no sentido de evitar deles dos atacantes enfim, do Independiente Del Valle, do Suco Del Valle, vou falar assim mais fácil, do Suco Del Valle de continuar as jogadas, etc. Os atacantes não têm tanta liberdade. E, cara, lembrar também da defesa do Diego Alves, que foi sacanagem. Sensacional, cara. Sacanagem. Enfim. Não, pois é, e por isso que eu falo também, digamos assim, a zaga hoje, o teste que tinha que passar, passou, né? Porque com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Flamengo acabou... tendo que ceder espaço, acabou, né, naturalmente cedendo espaço, e o Independente também, né, ganha confiança, você vai aumentando a posse de bola,
Só que o Flamengo conseguiu defender muito bem, porque o Independente não teve quase chances de gol, claro, tirando essa assim, essa defesaça do Diego Alves, mas o Independente não teve chances claras de gol para dizer assim, meu Deus, o que comer agora? Então, a zaga realmente hoje foi muito feliz. E aí, ressalto mais uma vez, é importante você ter um bom banco de reserva, né? Porque o Flamengo saiu o Rodrigo Caio, a gente já fica com medo, naturalmente fica com medo, né? E aí, mas aí você consegue ter a zaga se entrosando. Acho que o Thiago Maia ainda falta entender um pouco mais a dinâmica de posicionamento do time em si, né? Porque um time que joga muito pra frente, é natural que você chega um jogador novo, você tenha que se adaptar, né? E aí, até mesmo no primeiro jogo lá da Supercopa, isso não teve problema, né? Porque o Flamengo já jogava com um time, digamos assim, mais titular. Foi até um dos primeiros jogos do time titular assim, pra valer. E aí depois você já tem no segundo jogo, já na segunda disputa de taça, um time reserva, totalmente reserva, né? Praticamente assim, vamos dizer, praticamente reserva todo, né? E aí você conquista mais um jogo, e aí mais uma taça, e aí você vem para o jogo seguinte, mais outra decisão, mais difícil, né? Naturalmente mais difícil, e mesmo assim o Flamengo acaba ganhando, e ganha de 3-0 jogando com um a menos, o que é mais incrível, né, cara? Mostrando aí realmente esse poder ofensivo que o Flamengo tem. Mas, Simeone, já falou muito do jogo, eu quero atentar agora aos detalhes dessas taças, né? O Flamengo ganhou não só as taças, como ganhou uma bolada de dinheiro com esses jogos, essas finais, né? As importâncias desses títulos, apesar de ser início de temporada, além de esportivo, assim, de moralmente também, né? Você começar o ano com 3 taças, assim, mesmo que simbólicas, vamos dizer, por ser apenas início de temporada, jogo simples, um jogo só ou 2 jogos. Qual a importância desses títulos já pro início de temporada, assim? O que você acha? Cara, assim, vamos começar pela Supercopa, né? Eu acho que primeiro você tem que debater o que acontece, por que dessas taças de, digamos, unificação, muito entre aspas, de, por exemplo, o campeão de uma Copa um pouco menor, nacional ou internacional, e o campeão de uma Copa da maior taça dessa federação, por exemplo, a CBF com a Supercopa e o Conmebol com a Recopa em si. Cara, são coisas que talvez não tenham importância para outras pessoas, mas eu acho que, principalmente, o começo dessa Supercopa é fundamental para acentuar rivalidades nacionais, né, no caso da CBF. Reforçar exatamente essa questão do ampliar essa visão de clássico como uma coisa regional. Eu acho que, por exemplo, vamos imaginar a situação. Você ter, sei lá, o Flamengo ganhando o campeonato nacional e, eventualmente, o Flamengo não tem o foco exatamente no... Como é que se chama? Na Copa do Brasil, acaba caindo, que eu acho que não vai acontecer esse ano, o Flamengo vai ganhar os 2. Não, eu quero o Flamengo esse ano. A Copa do Brasil, pra mim, cara, também é uma taça que eu quero. Vai ganhar exatamente tudo. Mas, assim, eventualmente, se isso acontecer e não ganhar a Copa do Brasil, eu acho, inclusive, mais fácil de não ganhar a Copa do Brasil do que o brasileiro, pela regularidade, etc. Ter algum time grande disputando. Corinthians, no sentido das massas. O Palmeiras, por exemplo. Seria um jogaço, assim, para início de temporada, para você acentuar uma rivalidade. Talvez não valha uma questão competitiva. Não necessariamente porque é time começando a temporada. O Atlético Paranaense estava fraco ainda, não está no auge do seu time, teve diversos desfalques, eu acredito que vai crescer muito. Então, assim, tem diversos fatores que eu acho que envolvem nesse começo para ser
considerado um negócio, uma competição competitiva. Eu não acho que seja, mas serve para acentuar isso, né? Da questão de uma rivalidade nacional dos clubes. E isso vai fazer o futebol brasileiro crescer, na minha opinião. Já da Recopa, é importante porque você já dá uma noção do que é Libertadores, que essa questão de você jogar fora e você jogar dentro de casa, ida e volta, né? Falando mais especificamente do que é essa situação, eu acho uma experiência que um clube já tem no começo da temporada é uma vantagem enorme. Ainda mais sem a pressão, por exemplo, de você ser eliminado, que nem foi o Corinthians com o Nacional do Paraguai, por exemplo. O Corinthians, eu acho que tem muito mais time que o Nacional, que o Guarani do Paraguai. Tem muito mais time, mas perdeu porque não tinha tanta experiência. Não tinha um time que estava acostumado com aquilo. São jogadores ainda que, enfim, são novos. O principal jogador, assim, os principais jogadores é o Pedrinho, que só ganhou a Taça São Paulo, digamos assim. E não é nada, digamos. Não é nada mesmo. Então, vai muito dessa questão de você já ter uma experiência prévia com um time qualificado, que é um time campeão, por exemplo, da Sul-Americana, ou da Libertadores, né, pro time em referência do time da Sul-Americana. Tu pegar um time maior, você entender como jogar com esse time, você saber lidar com times maiores que você. Então, cara, é uma experiência gigantesca. E o Flamengo deitou, essa é a verdade, o Flamengo deitou nesses dois regulamentos. Então, assim, já dá uma animada, já dá uma confiança pro time em si, que eu acho que nem precisava, né? Porque o Flamengo, mais confiante que tá, é difícil. É realmente muito complicado, né? O Flamengo tá fazendo um ano extraordinário já. No começo do ano já tem uma projeção de fazer um ano fora de série. E tem tudo para alcançar esse potencial. Enfim, eu acho que, cara, realmente são duas experiências que o Flamengo tá muito à frente dos outros times para entender decisões. Eu acho que é fundamental nesse sentido, na questão de você trazer a torcida com você, lotar estádio, você, consequentemente, por causa dessas duas finais, você encher jogos do Carioca, você encher jogos de menor expressão. Que nem estão sendo televisionados, né, também. Né? Não, sem dúvida, cara. Eu acho que são fundamentais essas experiências, Gonzaga. É extremamente crucial o Flamengo já ter essas experiências pro resto do ano. A questão se vai, enfim, influenciar lá no finalzão, lá em dezembro, não sei. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas deixa o time mais confiante para agora. Tira, enfim, pressões de jogadores, etc. E levanta, né, cara? Eu acho que levanta a moral mais do que já tá levantada. E com a cabeça dos jogadores que estão hoje no Flamengo, você vê isso. O quanto eles estão entrosados, estão querendo fazer um elenco para ser campeão. Não é ego, não é uma coisa, enfim, de jogadores mesquinhos. São jogadores profissionais de verdade. Isso é o que você vê no Flamengo. Essa motivação só tem pontos positivos. Não sobe ego, não sobe a cabeça lá pro teto, se acha melhor que o outro e acaba, enfim, ficando corpo mole em certos jogos. Eu acho que, cara, é fundamental e o Flamengo deitou, né? O Carioca eu acho que era obrigação e jogou até com o time reserva, só pra deixar... e era mais natural, né? E foi até displicente, de certa forma, na minha opinião. Apesar do time do Boa Vista realmente ser um time dos pequenos nas últimas épocas, né? Tem anos que os pequenos estão bem com pulsão. Acho que o Boa Vista é só um time bem montado, não é um time muito surpreendente, enfim. Inclusive eu acho que tem times menores do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Botafogo é um time pequeno que tem um time bom. Não, brincadeira, nem um time bom tem. Mas... faz as contratações assim, né? Diferente de vez em quando. É questão de marketing, né? De marketing eles devem entender. Mas de futebol não. Enfim, esses times pequenos que estão aí na frente, né? Mas acabam se classificando, exatamente por serem pequenos, né? Mas eu acho que dá uma confiança, traz o torcedor, né? Eu acho que inclusive a importância do Carioca é trazer o torcedor. E, cara,
não tem como ficar mais otimista, cara. Eu falo que o Gabigol vai ser mais decisivo, vai meter menos gol, não vai meter tanto gol quanto meteu no ano passado. Eu não sei mais não, viu, Simone? Porque exatamente. Já começou o ano. Aí você olha essa questão e você acaba sendo desmentido com o cara metendo gol todo jogo e resolvendo todos os jogos. E fica difícil, quebra nós, graças a Deus, né? Graças a Jesus. Exatamente. Eu acho também, assim, muito legal, na verdade. Eu tava, assim, né, quando falou da Supercopa do Brasil, que ia ter o campeão do brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, eu achei muito legal a ideia. Já existia antigamente, parou de existir. Só que, assim, acabou que ofuscou um pouco, né? Por conta por conta da Recopa e da outra taça do Flamengo, da Taça Guanabara no caso, acabou que ofuscou um pouco o brilho da Supercopa. E que eu acho que é natural, né, mediante as circunstâncias, né? Digamos, se o Flamengo só tivesse disputando isso, talvez a gente levaria um pouco mais a sério a questão da Supercopa. Só um ponto que você falou, cara, a culpa é do Flamengo, porque ele ganhou o brasileiro e o Libertadores. Quer ganhar tudo, né, velho? Exatamente, atrapalha os planos da CBF. Mas eu ainda assim acho que tem sua moral a Supercopa. Ainda vai ter ainda mais, porque, enfim, os preços dos ingressos, enfim, foram horríveis. A CBF essa questão foi realmente foi uma tensa. Notícia, aproveitar que já vai sair, é recente a notícia, que a CBF pagou mais ao Flamengo do que arrecadou com o jogo. Então, assim, realmente ela se prejudicou, né? Então eu acho que vai regular essa... A CBF sem a CBF, né? Exatamente. Vai fazer essa sintonia fina e vai continuar. Mas você mandou muito bem, né, no teu comentário. E aí também, né, como falei, realmente a questão acabou ofuscando um pouco o brilho da Supercopa. Mas eu acho super interessante a ideia, que acaba preparando um pouco melhor o time do que apenas jogar o Carioca, né? E aí a Recopa, você tem essa importância de jogar contra o campeão da Sul-Americana, já um pré-treino para Libertadores, e além da questão financeira também, porque querendo ou não, ou gosta ou quem não vai gostar, né, cara, de ganhar uns milhões no bolso, mas pro Flamengo, né, cara, logicamente para outros times seriam mais importantes por questão de necessidade, mas pro Flamengo, mesmo assim, foi uma grana muito boa que o Flamengo acabou desembolsando nesses 3 jogos aí, que praticamente, assim, já quitou algumas, vamos dizer assim, se a gente for falar questão financeira, já começa a quitar aí uma galera que comprou aí, né, Simão? Pois é, não, assim, são 11 milhões muito bem aceitos, né? Digamos, por exemplo, se eu não me engano, o perdedor da Recopa, ele vai ganhar 1.000 somente, ganharia 1.000. Então vamos lá, o Flamengo tinha... Vamos botar esses patamares também pra Supercopa. De certa forma, ele meio que teve o lucro nessa história toda de 8 milhões, por exemplo, de reais, 10 milhões de reais, mais ou menos. Tirando o público, né? Também teve o público do Maracanã, que eu acabei nem vendo a renda. Eu vou até procurar aqui, depois eu falo. Mas, cara, realmente é algo que o Flamengo mandou muito bem. E, cara, é a graninha que chega e já paga, sei lá, metade do Michael, 1/3 do Michael, por exemplo, que é um dos grandes reforços. Então, né, tem outras questões também aí que o Flamengo tá vacilando aí na justiça, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas, enfim, são outras histórias e o Flamengo vai arrecadando, vai acumulando, criando uma gordurinha gostosa, né? Aí, tipo, aquela pessoa esbelta, mas não tem graça. Tem que ter uma gordurinha pra, ter aquele chameguinho e tal, não parece tão perfeito assim. E tá ficando ali, cara, gordurinha saudável. Ver uma pessoa saudável, geralmente tem uma gordurinha. Tô falando isso porque eu tenho gordura e, enfim. Os gordinhos são os melhores. Os gordinhos são os melhores, Gonzalo. E aí também, o Flamengo agora, depois disso, ainda tem a Taça Rio e o Carioca aí, né? Simone, na conta que o Flamengo pode levar também. E a tendência eu acho que ridícula. O Flamengo provavelmente não vai priorizar a Taça Rio como, meu Deus, ou tipo assim, provavelmente como vamos intercalar entre Libertadores agora e Taça Rio.
talvez o Flamengo aí vá jogar com aquele time em reserva. Eu acho que até é mais importante, porque, digamos, perdemos o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio nessa Supercopa, nessa Recopa, né? O que é aí o ponto né, que a gente leva em consideração, porque é um jogo, digamos assim, uma taça de pré-temporada, e acabamos perdendo 2 jogadores importantes. Não foram lesões graves, que é o ponto de deixar meses sem jogar, ainda bem, né? Mas perdemos, e aí a expectativa é que eles voltem até a estreia da Libertadores. Mas aí, sem dúvida, o Flamengo, acho que o Flamengo fez bem jus a esses 3 títulos, vamos dizer assim, essas 3 taças, essa tríplice coroa, e fez bem, né? Jogou bem. Eu acho que essa é a última mais importante, assim, até mais relevante para o Flamengo. Ter ganhado de 3-0, que parece que quem vê de fora acha que só foi baile, né? Mas quem assistiu o jogo sabe que o Flamengo teve seus desafios durante o próprio jogo e soube, mais importante que soube foi lidar com esses problemas, situações. E aí é o que eu falo da importância de você ter um jogo desse como um teste, um vestibular. Eu gosto de chamar de vestibular para Libertadores, e principalmente na questão de jogar contra o time internacional, com dificuldades a Libertadores tem, que é a altitude, que é estádio com problemas. O gramado do estádio do Independente estava horrível, o que para o Flamengo é ruim por causa do estilo de jogo do Flamengo, jogo rápido, aquela coisa toda. Mas e o Flamengo vai superando essas dificuldades, né? A gente tinha essa expectativa de que como seria o jogo sem Bruno Henrique, tinha expectativa de como seria o jogo sem o Gabigol, e houve soluções. E aí, novamente, agora sem o Bruno Henrique, e houve outras soluções, e o Flamengo tá indo muito bem sem essas, o que todo mundo fala, sem isso o Flamengo não joga, sem o Bruno Henrique o Flamengo não joga, sem o Rodrigo Caio o Flamengo não vai tão bem, porque a zaga não consegue dar conta do recado, sem o Gabigol, e a gente vai superando, né? E aí o time vai criando casca. E a torcida, você citou muito bem, a torcida foi realmente, acho que um dos melhores, assim, jogos que eu posso dizer de se superar o que a torcida fez, né? De amadurecer em relação ao time, em relação a entender que o jogo não era momento de vaiar ou momento de pegar no pé, mas sim de apoiar. E uma situação de Flamengo estar com um homem a menos, né? De uma cagada que o Willian Arão fez ali, uma jogada muito mal, daquele digno de Tamal Arão, que foi uma pataquada gigantesca, que quando ele deixou a bola quicar, eu já vi que ele tava fazendo merda ali, que não tinha necessidade nenhuma de fazer o que ele fez. Um super natural cartão vermelho, quando ele deu amarelo, até achei assim, bom, esse amarelo não vai ficar barato aí não, acho que vai vir coisa pior, porque realmente quando eu vi o lance depois, foi coisa ridícula. Mas aí eu falei, bom, agora temos um novo cenário, né? O Flamengo vai, como o Flamengo vai lidar com isso? Mas a torcida, foi pra cima, né? E aí é coisa que a gente vai precisar ver até durante a Libertadores agora, porque vamos pegar uma fase de grupo nada fácil, não vai ser fácil. Mas aí acho que o Flamengo tá preparadíssimo, assim, né? O Flamengo eu acho que tá pronto já, na minha opinião. Eu acredito que o Flamengo tem tudo pra passar nessa Libertadores com tranquilidade. Eu sei, a gente sempre fala isso, né, Gonzaga? E sempre dá bosta, sempre no laço. Mas eu acredito que dessa vez vai ser mais tranquilo. E, cara, eu acho que vai ser uma Libertadores muito doida, isso sim. Vai ser uma Libertadores... Certeza que será diferente, porque... Eu também, sinceramente, espero que não seja uma Copa do Brasil das Américas de novo, porque é o que eu sempre falo. Se eu tô jogando Libertadores, eu quero jogar contra os times, cara. Eu não quero jogar contra o Grêmio Internacional. Faz essa parte de grupo, passa por... Agora não quero ficar jogando contra o time brasileiro. Eu acho difícil porque, sei lá, eu particularmente acho que... Eu não acho nada, essa é a verdade. Eu acho que, cara... Só sei que nada sei. Eu não ligo de pegar time brasileiro porque... É um outro tipo, sabe? E ainda mais com o Flamengo, tipo, sendo o time a ser batido, né, cara? Eu acho que o Flamengo, dessa Libertadores, ele não era tanto o time a ser batido. Ele era mais o time surpreendente, que como Exatamente. Marcela já trouxe aqui várias vezes, o Flamengo, Perfeito. Em relação a títulos internacionais, a jogo internacional, a competições internacionais, era um aquilo qualquer da vida, um Jorge Wilson da vida, um Atlético Nacional da vida, porque não é aquele time que tinha ganhado uma vez a Libertadores Nacional. Mas vou deixar esse papo pro nosso programa sobre Libertadores, né? Não vamos ficar puxando tanto aqui não, pra não acabar. Mas realmente, assim, é algo que... É o time a ser batido. Então,
realmente é algo que vai ser muito legal. Já puxando já a sardinha pro nosso próximo podcast. Ih, já dei spoiler, mas não importa não. Mas era óbvio que ia ser, mas ia ser do mesmo jeito. Como a gente já falou, não ia falar de Libertadores no dia da Libertadores, da estreia da Libertadores. Então, realmente, cara, vai ser diferente essa Libertadores pro Flamengo. Eu acho que, cara, esse evento Flamengo esse ano é parecido com a época do Boca Juniors com o Riquelme. Então, assim, era uma época muito de se bater o Boca, um título, digamos assim. Como se tem essa piada, né, do Vasco, empate, título, como é que é mesmo? Taça, empatou com o Flamengo, que o Vasco ganhou ano passado, por exemplo. Ah, sim. A taça não perdi pro Flamengo e a taça empatei com o Flamengo. Exatamente, o Fluminense ganhou dos reservas do Flamengo, que é o segundo melhor time do mundo, que é o Flamengo reserva. Que é C na real, não é nem o B. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que vai ser, cara, um ano muito especial. Se o Flamengo for campeão, cara, é a afirmação de um dos maiores times da história que a gente viu no Brasil, na minha opinião. Sem dúvida. E eu tava até debatendo com o pessoal sobre o Mister ser, já com essas taças, já o maior técnico da história do Flamengo. Eu discordo, porque pra mim ele tem que ganhar mais um título de expressão. Não vou falar nem 2, porque eu sei que ele vai ganhar 2. Mas se ele ganhar se nada der certo, ele ganhar ele se torna o maior treinador de todos os tempos, fazendo com que o time que o Flamengo montou se torne um dos maiores times do Brasil, da história do Brasil. Que pra mim já era o Flamengo de 81. E esse Flamengo de 81 vai ser superado pelo de 2019, 2020, na minha opinião. Se tudo der certo, e acredito que vai dar, porque, cara, o Mister hoje no dia logo depois da final da Recopa, mostrou que sabe o que faz. E, cara, foi incrível. Vamos ressaltar só a última vez que a gente vai falar dessas estatísticas. O Flamengo teve 28% de posse de bola com -1 e ganhou de 3-0, Gonzaga. Fazendo gol de aula, de triangulação. De videogame, perfeito, exatamente. Até o Vilani, um grande abraço. Ele que manda o gol de videogame, mano. Cara, eu particularmente fiquei arrepiado. Já falei isso nesse podcast, mas eu vou repetir. Eu fiquei arrepiado porque eu tô vendo um dos melhores times que uma pessoa pode testemunhar. Então, eu tô vendo a história sendo feita e vou contar pros meus filhos, pros meus netos. Assim como meu pai me contou sobre o time de 81, como meu padrasto hoje me conta sobre o time de 81. Então, realmente, cara, sem palavras. E estamos em outro patamar, só isso que eu posso dizer, Gonzaga. É verdade, Simeone. E Simeone me responde uma coisa. O Flamengo ganha a Copa do Brasil e o Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar, vai ser o time titular contra o time reserva ano que vem na Supercopa? Exatamente. Deveria ser inclusive do Carioca. O Carioca vai ser isso, porque vai ganhar a Taça Rio mesmo com os reservas. E, cara, a Supertaça, né, vai ser... Não dá, na Recopa não dá, infelizmente, né? Se o Flamengo jogasse Sul-Americano com o time reserva, ia ser campeão. Mas na Supercopa vai ser isso, cara. Vai ser o duelo. Tipo quando tá jogando videogame, você quer pegar o mesmo tipo do cara, aí você pega o time Exatamente. A versus o time B, só que nesse nosso caso vai ser o time titular contra o reserva, né? Aí vai ser amigos de Gabigol contra amigos de Diego. Vai ser tipo isso. A grande celebração no Maracanã. E vai lotar o maior público da história, né? Que é só Flamengo, né? Um time ocupando todo o estádio, de novo. Então... vai ser bem legal isso, né? Seria bem legal se a CBF cedesse isso. Ou então fizesse... Fica a dica, CBF. Ó, fica a dica, hein, CBF. Olha o marketing. Você pega... caso o Flamengo seja campeão tanto da Copa do Brasil quanto da
quanto do brasileiro, bota a seleção brasileira para enfrentar o Flamengo. Show. Porque vai ser 3x0. Gostei da ideia, mãe. Eu me amarrei na ideia. Porque a ideia foi minha também, Gonzaga. Eu não posso ser. Realmente seria meio estranho, né? Seria bastante estranho, né? Mas seria muito bom. Se bem que a CBF daria um jeito de convocar o Bruno Henrique. Aí eu acabo de e desfalcar, o Flamengo, mas ainda tem Vitinho e Michelzinho aí. Eu esqueci. Agora eu volto atrás na minha volta atrás que eu dei. Eu volto a concordar comigo mesmo, Gonzaga. É isso aí. Então fica a dica, CBF. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br